De vez em quando éramos pequenos, nossos pais saíam no fim de semana e nosso tio Ron ficava cuidando da gente. O tio Ron sempre foi solteiro a vida toda, mas ele sempre adorou crianças, então sempre fazia isso com alegria. Numa sexta-feira à noite, no mesmo dia em que nossos pais saíram da cidade, todos nós estávamos assistindo Titanic durante uma nevasca monstruosa. Eu, meus 2 irmãos, minha irmã mais velha e nosso tio Ron. Lembro de partes daquela noite com muita nitidez, mas outras estão completamente em branco. Eu lembro, no entanto, que a energia caiu por um momento e tivemos que reiniciar o videocassete para voltar à parte onde estávamos no filme. Logo depois disso, o tio Ron adormeceu profundamente. Deixamos ele dormir enquanto continuávamos assistindo ao filme. Era a parte em que a Rose estava correndo com o machado de volta para o quarto onde o Jack estava preso. Um dos meus irmãos estava voltando do banheiro. No caminho, saiu para fora. Não sei por quê, provavelmente só para ver a neve. Ele voltou gritando para a gente ir ver uma coisa. Sedentos por qualquer tipo de emoção, nós 3 corremos até a porta dos fundos. Dava para ver o que ele estava falando. Havia pegadas na neve. Iam da porta dos fundos até uma janela e depois voltavam em direção ao quintal e à floresta. Para deixar tudo ainda mais estranho, ele disse que ouviu o trinco da porta dos fundos girar. Nossa irmã, mesmo sendo a mais velha por 3 anos, correu para dentro apavorada. Já nós, os irmãos, ficamos meio empolgados com aquilo e quisemos seguir as pegadas. Nossa irmã ameaçou acordar o tio Ron quando viu a gente colocando os casacos e as botas, mas eu convenci ela dizendo que seria divertido, que não íamos muito longe e que estaríamos juntos. Ela voltou para a sala para assistir ao filme sozinha, enquanto a gente marchava para fora no meio da tempestade de neve, seguindo as pegadas que logo iam desaparecendo com a neve nova que caía. As pegadas levavam para a floresta atrás de casa. Quanto mais entrávamos, mais profundas as marcas ficavam. Não sabíamos se era porque menos neve caía entre as árvores ou se era porque as pegadas eram mais recentes. Seguimos elas por um bom tempo até finalmente vermos onde levavam, uma cabana escondida no meio da floresta. Estava escuro lá dentro, nenhuma luz saía das janelas. As pegadas iam até a porta da frente da cabana, mas não tivemos coragem de ir até lá. Fomos até a janela mais próxima para tentar espiar. Estava escuro demais para ver qualquer coisa lá dentro, mas percebemos que nem era uma janela de vidro. Era só uma tela. Então ouvimos 2 sons de batidas dentro da cabana e depois algo sendo arrastado. Não conseguimos ver o que causou o barulho. De repente, um dos meus irmãos gritou e apontou para trás da gente. Viramos e vimos uma cabeça saindo por outra janela da cabana, mas estava tão escuro que tudo que víamos era sombra, sem nenhum traço, nenhum detalhe. A cabeça desapareceu e então ouvimos sons rápidos de passos dentro da cabana. A porta da frente se escancarou com força. Todos nós gritamos e corremos desesperados em direção à casa, seguindo as pegadas. Acho que ninguém correu atrás da gente de verdade. No dia seguinte, tentamos levar o tio Ron numa trilha até a tal cabana, mas por mais que procurássemos, simplesmente não conseguimos encontrá-la. O mais assustador é que, até hoje, ainda moramos na mesma casa e depois de todos esses anos, nunca mais encontramos aquela cabana. Na verdade, ela nem aparece nos mapas ou no Google Earth. Se não fosse pelo fato de eu estar com meus 2 irmãos, eu duvidaria que isso realmente aconteceu. Meus amigos, que chamo de SJ, foram comigo numa viagem de acampamento perto do Parque Nacional Blue Manta. Montamos acampamento perto de um pequeno lago, porque parecia o lugar mais legal para relaxar. A ideia da viagem era basicamente sair de casa, beber umas cervejas com os amigos e curtir. Abri minha segunda Budweiser, rindo com SJ, falando sobre outros amigos, música tocando ao fundo. Tudo indo muito bem. De repente, vi S estender o braço e abaixar o volume da caixa de som. Depois ele fez sinal de silêncio e apontou para o lago. S sussurrou: "Vocês estão vendo aquilo?" J e eu olhamos para o lago. A luz da fogueira se refletia um pouco na água, mas mesmo assim eu não conseguia ver o que ele estava apontando. S sussurrou: "Tem algo na água." Fui até a barraca buscar a lanterna na minha mochila. Quando voltei, S disse: "Não", mas mesmo assim liguei a lanterna e apontei para o lago. A luz não revelou nada, mas todos ouvimos o som da água sendo empurrada, como se alguém ou alguma coisa estivesse andando nela. Desliguei a lanterna, assustado, e olhei para os meus amigos, que tinham expressões tensas. Mandei desligarem completamente a caixa de som. Todos sentamos nas cadeiras, em silêncio, só ouvindo os sons ao redor. Passou mais ou menos 1 hora e nada aconteceu, então fomos relaxando e voltando ao normal. Eventualmente fui dormir na minha barraca e S e J foram dormir na que iam dividir.
Agora, sozinho com meus pensamentos, fiquei pensando naquilo que S tinha visto na água. Ele nunca descreveu se era uma pessoa ou um animal. Meu ouvido estava super alerta e, por causa disso, ouvi um som vindo da floresta. Sentei, já que isso sempre ajuda a me concentrar. Precisava ouvir mais um som para ter certeza de que algo estava errado. Ouvi de novo, mais perto agora, e confirmei. Era o som de um pé pisando no chão. Se era de uma pessoa ou de um animal, ainda não dava para saber. Mais um passo, bem mais próximo. Ficou claro que alguém, ou algo, estava rondando nosso acampamento. Um último passo, bem perto da barraca. Comecei a mandar mensagem para S, mas só consegui digitar "tem alguma coisa" antes de um grito apavorante cortar o silêncio. Não dava para saber se era de homem ou mulher. Era grave o suficiente para ser homem, mas não tão grave que não pudesse ser mulher. O grito durou uns 5 segundos. Depois, silêncio total. Não sabia se devia sair, chamar meus amigos ou ficar quieto. Mandei mensagem pro S. "Cara, a gente tem que correr." Ele respondeu. "Que foi aquilo?" Não respondi de imediato. Tentei pensar no que fazer. Logo depois, ele me mandou outra mensagem. "Tá limpo. Corre pro carro." Peguei as chaves na mochila, abri o zíper da barraca e disparei pro carro, que, por sorte, estava a uns 30 segundos dali. Ficamos dentro do carro a noite toda e voltamos de manhã para pegar nossas coisas, que, por milagre, ainda estavam lá. Até hoje não faço ideia do que, ou quem, era aquilo que apareceu no nosso acampamento naquela noite. Só sei que tivemos sorte de sair ilesos. Pulando boa parte do contexto, certa vez me vi andando numa floresta durante uma garoa leve. Eu só tinha minha mochila com uma calça reserva, uma lanterna, um tripé, uma câmera e algumas barrinhas de granola. Sou fotógrafo e editor de vídeo e estava gravando cenas da floresta e do rio sob a chuva, tirando algumas fotos também. Resumindo, acabei me perdendo tentando achar o carro. Foi o pior dia da minha vida. Entrei em pânico, fiquei estressado, xingando alto, só queria encontrar o carro. Depois de cerca de 1 hora perdido, comecei a notar sons ao meu redor. Não vários sons ao mesmo tempo, era o mesmo som vindo de lados diferentes. Eram passos, sem dúvida. Pensei que podia estar sendo caçado por um urso, pelo menos no começo. Andei mais devagar para não fazer barulho e conseguir ouvir melhor. Quando consegui, virei a cabeça o mais rápido que pude em direção ao som. Vi metade do corpo de uma pessoa se escondendo atrás de uma árvore. Ao invés de gritar ou confrontar, fiz o que até hoje acho que foi a decisão certa. Continuei andando, fingindo que não tinha visto. Estava escurecendo rápido, a garoa continuava, e meu coração disparava. Verifiquei o celular a cada 10 segundos, até finalmente conseguir um sinal. Parei, limpei a tela e abri o mapa. Primeiro objetivo, encontrar a estrada mais próxima. Estava perto. Suspirei aliviado. Foi aí que ouvi passos se aproximando. Virei e vi a pessoa de novo. Era um homem. Sei que isso, por si só, não soa tão assustador, só meio suspeito. Mas a visão foi apavorante. Vi ele por pouco tempo antes dele se esconder de novo atrás de uma árvore, como se achasse que eu não o vi. Era enorme, alto, corpo médio, talvez um pouco acima do peso. Usava jeans, um casaco azul escuro com capuz, meio aberto mostrando uma camisa branca por baixo. Também usava óculos. Foi tudo que consegui ver do rosto dele. Ele estava a uns 5 metros de distância, escondido, e no meio do som de milhões de gotas de chuva, só conseguia ouvir. Agora, corri. Não me importava mais. Estava à beira de um ataque de pânico. Continuei correndo até encontrar a estrada. Corri até achar que ele não podia mais me alcançar, e depois caminhei até conseguir carona com um carro que passou. O motorista me levou até onde eu tinha estacionado. Nem mencionei o que tinha acontecido, só falei que me perdi. Ele foi embora e eu entrei no carro. Dirigi por meia hora até em casa, refletindo sobre tudo aquilo e sobre a minha vida.